Bem-vindos e bem-vindas! Vocês já ouviram falar do ministro do STF que largou a toga no meio de uma sessão? Então vamos direto ao ponto. O Supremo Tribunal Federal, ou STF, é a Suprema Corte Brasileira, que é quem detém a última palavra sobre a interpretação da Constituição, que é a nossa lei maior. Os juízes do STF, que têm o título de ministros, são os guardiões da Constituição. Um desses juízes foi Adalto Lúcio Cardoso. Adalto nasceu em Curvelo, Minas Gerais, em 24 de dezembro de 1904. Jurista, era um homem à frente de seu tempo. Foi um dos maiores oradores na Câmara Federal nas décadas de 50 a 70. Por indicação do então presidente Castelo Branco, no ano de 1967, Adalto foi nomeado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Em janeiro de 1970, o regime militar, durante o governo Médici, instituiu a censura prévia de jornais, livros, revistas, emissoras e músicas pelo Decreto-Lei nº 1077, a chamada Lei da Mordaça. Em seu artigo 2º, era determinada a fiscalização pela Polícia Federal antes da divulgação dessas obras. Isso foi feito contra texto expresso da Constituição de 1967, que foi outorgada pelo regime militar, isto é, foi imposta sem aprovação popular. Mesmo sendo uma Constituição outorgada, ela claramente proibia a censura prévia. Dizia o seguinte: é livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica e a prestação de informação sem sujeição à censura. A publicação de livros, jornais e periódicos independe de licença da autoridade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Os políticos integrantes da oposição se mobilizaram contra essa censura. Em 1970, solicitaram ao Procurador-Geral da República, PGR, que ajuizasse uma ação contra a Lei da Mordaça, já que o PGR era o único que poderia levar uma ação de inconstitucionalidade diretamente no Supremo. Contudo, o PGR Xavier de Albuquerque arquivou essa solicitação, engavetou, não levou a questão ao Supremo, mas a oposição recorreu desse arquivamento, levando a matéria para que o STF julgasse, na forma da reclamação 849. E, em 1971, essa ação foi julgada. Além da questão de fundo, que era a Lei da Mordaça, discutiu-se se era legítimo que o PGR simplesmente engavetasse a solicitação, ou se o PGR tinha que levar a questão ao Supremo. No julgamento, todos os ministros se recusaram a julgar a matéria de fundo, por uma tecnicalidade. Afirmaram que o PGR podia arquivar a solicitação. Mal falaram do decreto-lei. Todos, menos Adalto, que concluiu o óbvio: ninguém se arriscaria, durante os anos de chumbo, a peitar a censura do regime militar. Portanto, era papel do tribunal exercer sua função de julgar a constitucionalidade das leis, disse Adalto. De janeiro de 1970 até hoje, não surgiu e certamente nem surgirá ninguém, a não ser o partido político da oposição, a arguir a inconstitucionalidade do decreto-lei que estabelece a censura prévia. Ninguém quererá se expor às represálias que tal demanda suscitará. Acredito que o tribunal se esquiva de fazer o que a Constituição lhe atribui, que é julgar a constitucionalidade das leis, ainda quando a representação venha contestada na sua procedência. É assim que entendo a missão desta corte. Ou seja, face ao regime repressivo dos anos de chumbo, a única chance que o STF teria de julgar a Lei da Mordaça era aquela. Mas Adalto ficou só, ficou vencido. Todos os outros ministros votaram contra a reclamação, recusando-se a debater a constitucionalidade da Lei da Mordaça. Um desses ministros chegou inclusive a se referir ao regime como governo da Revolução. Assim, em março de 1971, o STF se negou a julgar a lei da censura prévia, muito embora essa lei fosse claramente inconstitucional. Vencido, o ministro Adalto manifestou sua repulsa diante daquela decisão. Conta-se que ele se levantou e disse que os ministros envergonhavam o STF, que não eram dignos de sua convivência. Após, Adalto tirou sua toga, jogou-a em sua curul e abandonou o plenário, para sempre. Para ele, a toga passou a ser um simples pano indigno, que não merecia seus ombros. Com esse gesto, Adalto rejeitou a toga, porque a entendia subserviente ao governo da Revolução a partir daquele julgamento. Esse gesto corajoso teve grande repercussão da imprensa. Logo após, Adalto solicitou a aposentadoria, que foi concedida. Ironicamente,
ou não, o PGR Xavier de Albuquerque foi indicado pelo presidente Médici para uma vaga no STF no ano seguinte, em 1972. Adalto ainda voltou a advogar. Em um caso famoso, Adalto defendeu a editora Inúbia, responsável pelo semanário político Opinião, que se encontrava submetido à censura prévia, e venceu uma ação em favor da editora. Ele faleceu pouco depois, no Rio de Janeiro, em 20 de julho de 1974. Direito ao ponto, ao abdicar da toga e defender a liberdade de expressão, Adalto saiu do Supremo para entrar na história. Provavelmente, nunca mais veremos alguém repetir a atitude corajosa do ex-ministro do STF, Adalto Lúcio Cardoso. Links e referências na descrição deste vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei.